Elias e Eliseu, profetas e milagres no Antigo Testamento. Hoje vamos mergulhar nas vidas de dois dos maiores profetas da Bíblia, Elias e Eliseu. As histórias deles, contadas no Antigo Testamento, são recheadas de milagres e demonstrações incríveis de fé. Imaginem só, reis e rainhas, reinos divididos, um povo dividido entre a adoração ao Deus verdadeiro e a idolatria. É nesse Brasil daquela época, nesse cenário conturbado, que esses dois homens se destacam, desafiando reis, realizando milagres e mudando os rumos da história. Elias, o profeta impetuoso, surge em um momento de crise espiritual, confrontando a idolatria e a corrupção. Eliseu, seu discípulo dedicado, segue seus passos, realizando ainda mais milagres e consolidando o legado do seu mestre. Juntos, eles nos mostram a força inabalável da fé e o poder sem limites de Deus. Preparem-se para uma jornada inspiradora pelas páginas do Antigo Testamento, onde a realidade se mistura com o extraordinário e onde a fé tem poder para mover montanhas. Imaginem, se puderem, uma terra antes fértil, agora seca e rachada sob um sol de rachar. As plantações murchas, o gado morrendo de sede, um povo desesperado. Esse era o cenário em Israel durante o reinado de Acabe, um rei que tinha virado as costas para o Deus dos seus antepassados e se entregado à idolatria, adorando Baal. É nesse contexto de crise que surge a figura imponente de Elias, o profeta. Com uma mensagem direta do próprio Deus, Elias confronta Acabe. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser por minha palavra. A seca, um castigo divino pela infidelidade do povo, cai sobre a terra. Rios viram poeira, a fome se espalha como rastilho de pólvora e a sombra da morte paira sobre Israel. Mas em meio ao caos, a promessa de Deus continua firme. Elias seria cuidado, guiado e protegido. Enquanto o povo sofre, Elias é guiado pelo Espírito Santo a um lugar inesperado, o riacho de Querite, onde corvos, criaturas consideradas impuras pela lei, lhe trazem pão e carne de manhã e de tarde. Imaginem a cena: um profeta solitário, em um vale desolado, sendo alimentado por corvos, desafiando todas as leis da natureza. É uma imagem poderosa da providência divina, um lembrete de que Deus pode sustentar seu povo mesmo nos momentos mais difíceis. A seca, no entanto, era apenas o começo. Era um teste de fé, um chamado ao arrependimento. Elias, o mensageiro de Deus, havia anunciado a seca, mas também carregava a promessa da chuva, da restauração, da aliança renovada. A história de Elias e da seca implacável é um lembrete atemporal. A desobediência a Deus traz consequências, mas a fidelidade, mesmo em meio à provação, abre caminho para a bênção. Os dias se transformam em semanas e a seca só aumenta, devastando a terra. O riacho de Querite, que antes era fonte de vida para Elias, agora está seco. Mas Deus, em sua infinita bondade, tem um novo plano para seu profeta. Ele o envia para Sarepta, uma cidade fora de Israel, para encontrar uma viúva. Imaginem a jornada de Elias, um homem faminto e sedento, atravessando uma terra árida e desolada, buscando refúgio em território estrangeiro. Ao se aproximar da cidade, Elias encontra uma viúva juntando lenha. Ele se aproxima, humildemente pedindo um pouco de água e um pedaço de pão. A resposta da viúva é de partir o coração. Ela revela que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar um último pão para ela e seu filho, antes de se entregarem à fome. Em um ato de fé extraordinária, a viúva concorda em dividir o pouco que tem com Elias, confiando na promessa de Deus transmitida pelo profeta. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da sua vasilha não se acabará, e o azeite da sua botija não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Imaginem a cena: a viúva, movida por uma fé que desafia a lógica,
dividindo o seu último alimento com um estranho. E o milagre acontece. A farinha da vasilha não se acaba, e o azeite da botija não diminui, dia após dia, semana após semana, durante todo o período da seca. A fé da viúva, recompensada pela provisão divina, se torna um farol de esperança em meio à escuridão. Esse encontro improvável entre um profeta e uma viúva nos ensina que a fé verdadeira se manifesta na ação, na disposição de compartilhar o pouco que temos, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Enquanto a seca castiga Israel, um novo desafio surge na vida da viúva de Sarepta. Seu filho, a única família que lhe restava, adoece gravemente. A doença avança rapidamente e logo a criança para de respirar. O desespero toma conta da viúva, que se vê diante da mais cruel das perdas. Com o coração dilacerado, ela questiona Elias: "O que tenho eu a ver com o Senhor, homem de Deus? O Senhor veio a mim para trazer à lembrança a minha iniquidade e matar o meu filho?" A dor da viúva é compreensível. Ela havia acolhido Elias em sua casa, compartilhado o pouco que tinha, e agora via seu filho, sua única esperança, ser levado pela morte. Elias, movido por compaixão, pega a criança em seus braços e a leva para o quarto, no andar de cima. Ali, sozinho com o menino e com Deus, Elias ora fervorosamente. "Senhor, meu Deus", implora Elias, "será que também sobre esta viúva, com quem estou morando, trarás mal, fazendo morrer o seu filho?" Elias se prostra sobre o corpo da criança, clamando pela misericórdia divina. E Deus, em sua infinita bondade, ouve a oração de seu servo. O texto bíblico nos diz que o Senhor ouviu a oração de Elias. A alma da criança voltou para dentro dele e ele viveu. Imaginem a alegria da viúva ao ver seu filho vivo novamente. Aquele que era um lar de luto se transforma em um lugar de celebração e gratidão. A ressurreição do filho da viúva é um testemunho poderoso do poder de Deus sobre a morte. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança pode renascer. Depois de 3 longos anos de seca e sofrimento, Deus ordena que Elias se apresente a Acabe. O confronto entre o profeta e o rei ímpio é, sem dúvida, inevitável. A seca havia devastado a terra, mas não havia abalado a fé de Elias no Deus de Israel. Por ordem de Elias, o povo se reúne no Monte Carmelo, um local de adoração ao Deus Baal. É nesse palco monumental que a verdadeira fé será testada. Elias, com a autoridade de um profeta, lança um desafio aos profetas de Baal. "Até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no." O desafio é claro: provar quem é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal preparam o seu altar, sacrificam um touro e clamam a Baal, do nascer do sol ao meio-dia, para que envie fogo do céu. Dançam, gritam, se automutilam, mas seus esforços são em vão. Baal permanece em silêncio. Chega a vez de Elias. Com simplicidade e fé, ele reconstrói o altar do Senhor, prepara o sacrifício e ora a Deus. "Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel", clama Elias, "faze hoje que se saiba que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua." E Deus responde de forma espetacular. Fogo desce do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água da vala. O povo maravilhado se prostra em adoração. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O confronto no Monte Carmelo é uma demonstração incontestável da soberania de Deus. É um lembrete de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e que somente Ele é digno de nossa adoração. A vitória no Monte Carmelo deveria ter sido um momento de triunfo para Elias. O povo havia reconhecido o Deus de Israel, os profetas de Baal foram desmascarados. Mas a alegria é passageira. Jezabel, a rainha idólatra, sedenta por vingança, jura matar Elias. O medo toma conta do profeta, que foge para salvar a própria vida. Imaginem a cena.
Elias, o homem que enfrentou reis e desafiou o mal, agora foge para o deserto, sozinho, com medo, desanimado. Ele caminha por um dia inteiro até que, exausto, senta-se debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandona. Um anjo o toca e lhe oferece pão e água, sustentando-o em sua jornada. Fortalecido pelo alimento, Elias caminha por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ali, no silêncio do deserto, Elias tem um encontro transformador com Deus. Deus se revela a Elias não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um murmúrio suave e delicado. É nesse momento de intimidade com Deus que Elias encontra refrigério para sua alma cansada. A fuga para o deserto, que parecia uma derrota, se transforma em uma jornada de encontro consigo mesmo e com Deus. No Monte Horebe, Deus revela a Elias que seu tempo como profeta estava chegando ao fim. Um novo líder seria levantado para continuar sua missão. Eliseu, imaginem a cena. Elias, guiado por Deus, encontra Eliseu arando o campo com 12 juntas de bois. Era um sinal de prosperidade, mas também de trabalho duro, de alguém acostumado a servir. Elias se aproxima de Eliseu e, em um gesto simbólico, lança sua capa sobre ele. Eliseu, compreendendo o significado daquele ato, pede permissão para se despedir de seus pais e então segue Elias, tornando-se seu discípulo. A partir daquele momento, Eliseu se torna a sombra de Elias, acompanhando-o em seus últimos anos de ministério. Eliseu absorve os ensinamentos de Elias, presencia seus milagres, aprende a ouvir a voz de Deus. Ele se prepara para assumir o manto profético, para continuar o legado de seu mestre. A escolha de Eliseu como sucessor de Elias nos mostra que Deus prepara seus escolhidos, capacitando-os para a missão que lhes é confiada. O tempo passa e o momento da partida de Elias se aproxima. Elias sabe que seu tempo na terra está chegando ao fim e Deus tem um plano glorioso para ele. Eliseu, ciente de que a hora se aproximava, se recusa a deixar o lado de seu mestre. Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei, declara Eliseu, demonstrando lealdade e afeto por seu mestre. Juntos, eles caminham de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, e finalmente chegam às margens do rio Jordão. Em um último ato profético, Elias toma seu manto, enrola-o e golpeia as águas do Jordão. As águas se dividem, abrindo um caminho seco para que ambos atravessem. Eliseu, maravilhado, testemunha o poder de Deus se manifestando através de seu mestre. Ao chegarem à outra margem, Elias pergunta a Eliseu: "Peça-me o que você quer que eu faça antes de ser tirado de junto de você." Eliseu, consciente do peso da missão que herdaria, pede uma porção dobrada do seu espírito. Elias, reconhecendo o chamado de Deus na vida de Eliseu, responde: "Você está pedindo uma coisa difícil, mas se você me vir quando eu for tirado de junto de você, você a receberá. Caso contrário, não a receberá." A separação das águas do Jordão marca o fim de um ciclo e o início de outro. Eliseu, agora imbuído do espírito de Elias, está pronto para continuar o legado de seu mestre. Eliseu, agora como sucessor de Elias, começa a realizar seus próprios milagres, demonstrando o poder de Deus. Naamã, um poderoso general sírio, sofria de lepra, uma doença incurável na época. Uma jovem israelita, cativa na casa de Naamã, fala à sua senhora sobre o profeta Eliseu e seu poder para curar. Naamã, cheio de esperança, parte para Israel com uma carta de recomendação do rei da Síria e muitos presentes para o profeta.
Ao chegar à casa de Eliseu, Naamã envia um mensageiro para anunciar sua chegada e pedir a cura. Eliseu, porém, não o recebe pessoalmente, enviando um recado para que Naamã se lavasse 7 vezes no rio Jordão. Naamã, orgulhoso de sua posição e acostumado a ser servido, se enfurece. Ele esperava ser recebido com honras, que o profeta fizesse uma grande demonstração de poder. Mas Deus age com simplicidade, e a cura de Naamã dependia apenas de sua obediência. Convencido por seus servos, Naamã finalmente cede à sua arrogância e decide se humilhar. Ele mergulha 7 vezes nas águas do Jordão e, para sua surpresa, sua pele se torna como a de uma criança. Naamã, curado e humilhado, reconhece o poder do Deus de Israel e retorna a Eliseu para agradecê-lo, oferecendo-lhe presentes que o profeta se recusa a aceitar. A cura de Naamã é um testemunho do poder de Deus que se manifesta na simplicidade e na obediência. Entre os muitos milagres realizados por Eliseu, um deles se destaca por sua mensagem de compaixão e provisão divina. Uma viúva, esposa de um dos discípulos dos profetas, se vê em uma situação desesperadora. Seu marido havia morrido, deixando-a com dívidas impagáveis. O credor, implacável, ameaça tomar seus 2 filhos como escravos para saldar a dívida. Desesperada, a viúva recorre a Eliseu, clamando por ajuda. "O que a senhora tem em casa?", pergunta o profeta. "Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite", responde a viúva, com a voz embargada pela tristeza. Eliseu, movido por compaixão, instrui a viúva a pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os seus vizinhos. "Peça emprestadas muitas vasilhas", orienta Eliseu, não apenas algumas. A viúva, confiante na palavra do profeta, obedece. Ela reúne seus filhos e juntos batem de porta em porta, pedindo vasilhas vazias. Ao retornarem para casa, a viúva, seguindo as instruções de Eliseu, fecha a porta e, com seus filhos, começa a derramar o azeite da botija nas vasilhas vazias. Milagrosamente, o azeite se multiplica, enchendo todos os recipientes, até que não havia mais nenhuma vasilha vazia. Eliseu então instrui a viúva a vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do restante com seus filhos. A multiplicação do azeite é um símbolo da provisão abundante de Deus para aqueles que confiam nele. É um lembrete de que Deus se importa com nossas necessidades, por mais simples ou complexas que sejam. Em suas andanças, Eliseu conheceu uma mulher rica e importante da cidade de Sunem. Reconhecendo nele um homem de Deus, a sunamita e seu marido preparam um quarto especial em sua casa para recebê-lo quando estivesse de passagem. Eliseu, tocado pela generosidade daquela família, deseja retribuir a gentileza. "O que posso fazer por vocês?", pergunta Eliseu à sunamita. "Você gostaria que eu falasse a seu favor ao rei ou ao comandante do exército?", oferece o profeta. Mas a sunamita, satisfeita com sua vida simples, recusa a oferta. Eliseu então descobre que o casal não tinha filhos e que o marido já era idoso. Movido por compaixão, Eliseu profetiza que a sunamita terá um filho. 1 ano depois, a profecia se cumpre. A sunamita dá à luz um menino. A alegria toma conta da casa e o filho se torna a razão de viver da sunamita. No entanto, a felicidade é interrompida por uma tragédia. Um dia, enquanto trabalha no campo com o pai, a criança é acometida por uma forte dor de cabeça e morre nos braços da mãe. Desesperada, a sunamita corre ao encontro de Eliseu, que se encontrava no Monte Carmelo. Ao vê-la se aproximando, Eliseu envia seu servo Geazi para saber o que havia acontecido. Mas a sunamita, determinada a falar pessoalmente com o profeta, insiste em vê-lo. "Está tudo bem com você, com seu marido e com a criança?", pergunta Geazi. "Sim", responde a sunamita, escondendo sua dor. Ao chegar diante de Eliseu, a sunamita se lança aos pés do profeta, agarrando seus pés. Eliseu, compreendendo a gravidade da situação,
parte imediatamente para Sunem, acompanhado da sunamita. Ao chegar à casa, Eliseu entra no quarto onde a criança jazia sem vida e ora fervorosamente a Deus. Eliseu se deita sobre a criança, colocando sua boca sobre a boca dela, seus olhos sobre os olhos dela, suas mãos sobre as mãos dela. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouve a oração de seu servo. O corpo da criança se aquece e ela espirra 7 vezes, voltando à vida. A ressurreição do filho da sunamita é um poderoso lembrete de que para Deus nada é impossível. É uma história que nos encoraja a crer que mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, Deus pode trazer vida de onde há morte, esperança de onde há desespero. As histórias de Elias e Eliseu, entrelaçadas por um fio condutor de fé e obediência a Deus, ecoam através dos séculos, inspirando gerações a buscarem uma conexão mais profunda com o divino. Esses 2 profetas, com suas falhas e virtudes, nos mostram que a fé verdadeira move montanhas, desafia reis, enfrenta a morte e, acima de tudo, confia na providência divina, mesmo em meio às provações. Essas histórias não são apenas relatos de milagres, mas também lições de fé e obediência a Deus. Elias e Eliseu nos mostram que com fé tudo é possível. Atravessamos desertos, enfrentamos gigantes, nos desesperamos com a perda. Mas a fé, como um farol a nos guiar, nos impulsiona para frente, em direção à promessa. Que as histórias de Elias e Eliseu continuem a ecoar em nossos corações, reacendendo a chama da fé, inspirando-nos a viver com coragem, compaixão e confiança no Deus que realiza o impossível.